Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta ao nosso encontro, hoje, sem a companhia do Eduardo, por necessidade pessoal, né, de ir ao restaurante. Estamos afrontando com ele. Mas na companhia do Paulo Renato, do Clever na técnica, para o estudo do Livro dos Médiuns. Na primeira parte ainda, capítulo 3, né? Paulo, fala alguma coisa aos ouvintes? Obrigado, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Pois é, que Ele nos inspire e que possa envolver o Eduardo, porque dessa vez fomos nós que aprontamos com ele. Viu? Não é? Nós vamos estudar ainda a primeira parte, como falei, capítulo 3, no item 29, falando do método. Eu vou fazer a leitura e o Paulo comenta. Os meios de convencer variam extremamente conforme os indivíduos. O que persuade a uns nada produz em outros. Este se convenceu observando algumas manifestações materiais. Aquele por efeito de comunicações inteligentes, o maior número pelo raciocínio. Podemos até dizer que, para a maioria dos que se não preparam pelo raciocínio, os fenômenos materiais quase nenhum peso têm. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais se afastam das leis conhecidas, maior oposição encontram. E isso por uma razão muito simples, é que todos somos levados naturalmente a duvidar de alguma coisa que não tem sanção racional. Cada um a considera do seu ponto de vista e a explica a seu modo. O materialista atribui a uma causa puramente física ou a embuste. O ignorante e o supersticioso a uma causa diabólica ou sobrenatural. Ao passo que uma explicação prévia produz o efeito de destruir as ideias preconcebidas e de mostrar, senão a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa, que assim é compreendida antes de ser vista. Ora, desde que se reconhece a possibilidade de um fato, 3/4 da convicção estão conseguidos. Ele está falando do estudo, né, Paulo? Justamente. Ele fala, até no início aqui do Livro dos Médiuns, ele diz isso, que o Livro dos Médiuns ele não é tão somente para aqueles propriamente médios, mas para aqueles que se interessam pelos fatos da mediunidade, aqueles que se interessam em estudar os tais fenômenos, de modo que no domínio da teoria possam melhor compreender os fatos observados, verificar a possibilidade deles, porque mesmo naquelas experiências que se consideram fracassadas, aqueles que detêm a teoria, o conhecimento da teoria, não negam a possibilidade do fato se dar. Quer dizer, a frustração de uma experiência não faz com que a pessoa desista da pesquisa, porque ele sabe, pela teoria, que o fenômeno é possível de se reproduzir, só que dentro de circunstâncias específicas. O homem de ciência, o homem de laboratório, as ciências laboratoriais, eles naturalmente condicionam o resultado do fenômeno que desejam, que se vê no estudo, eles condicionam a situação apropriada para que o resultado se dê. E quando o resultado não se dá como esperava, eles verificam em que ponto erraram na questão das condicionantes, na questão de colocar o fato, o fenômeno em si, a pesquisa, a experiência,
dentro de um campo apropriado. Então a pessoa pensa assim, não, eu devo ter errado em alguma coisa. Por que ele pensa assim? Por que ele não desiste da experiência? Porque ele tem o conhecimento prévio, ele tem a experiência de outros, né? Então Kardec coloca muito bem aqui, quando ele fala, mais adiante também, ele fala sobre a questão que é impossível fazer-se um curso de ciência, reproduzir um curso todo dos homens de ciência, porque a ciência, assim como o progresso, ele é fruto do tempo, fruto de muitos esforços, de muito trabalho individual e coletivo. Por isso nós temos os professores, né, em todas as áreas que recolheram, se não de experiência própria, mas recolheram de experiência dos outros os resultados e sintetizaram para nós, porque a gente não precisa entrar num laboratório para iniciar toda uma pesquisa, né, toda uma experimentação. Então é preciso que a gente valorize, os esforços dos outros, daqueles que vieram antes de nós, e tomar desses esforços, desses resultados, para compreendê-los. Então existe na literatura, não só espírita, mas na literatura daqueles homens de ciência que estudaram os fenômenos ditos espíritas, os fenômenos através dos médiuns, existe uma vasta gama de experimentadores, de experiências boas, saudáveis, que podem ser lançadas, que a gente pode lançar a mão de modo a oferecer a alguém, né, conforme a capacidade de compreensão e de necessidade da pessoa com quem a gente trava conhecimento. A gente pode sugerir um livro ou outro conforme o nível de compreensão da pessoa. Se a pessoa é mais para o lado científico, das pesquisas, a gente cita aquele autor, de forma que atenda a necessidade intelectual daquele a quem a gente está tentando levar a doutrina espírita. Não adianta pegar autores cientistas, propriamente falando, nas suas experiências com resultados registrados em relatório, não adianta pegar esses experimentadores, muitas vezes, para fazer com que alguém se convença de tais fenômenos, porque às vezes a pessoa com quem a gente está travando conhecimento, estreitamento de laços, ela não tem nível de compreensão cultural até para analisar com mais precisão aquele fenômeno relatado lá pelo cientista. Mas às vezes a pessoa se convence por uma palavra simples que se usa e que se pode tirar do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, né? A pessoa não entendeu o linguajar complicado, mas a doutrina espírita ela tem essa facilidade para nós, né? Ela é de fácil realmente compreensão e ela nos conduz o raciocínio a conclusões lógicas, sem sermos absurdos com os fatos. Então, os meios de convencer realmente variam de indivíduo para indivíduo, mas nós temos muito material em termos doutrinários, repito, inclusive, para ajudar as pessoas a raciocinarem, refletirem sobre a veracidade desses fenômenos e as suas consequências. A própria lei de progresso, porque nós vamos observando que em sociedade tem acontecido situações que, sem a orientação da doutrina, ficariam, perderiam sentido, não é? E a doutrina espírita vem nos explicar as causas e a lei que está regendo determinados fenômenos que antes, sem ela, não tínhamos como estudar, analisar, compreender e até aceitar. Kardec coloca aqui no próprio livro dos Espíritos, lá na conclusão, no item 6, ele fala: faria uma ideia bem falsa do Espiritismo quem julgasse que ele aure a sua força na prática das manifestações materiais e que assim, travando essas manifestações, pode disseminá-lo na sua base. Sua força está na sua filosofia,
no apelo que faz à razão e ao bom senso. Né? É isso interessante considerar, que é a questão do estudo. É isso aí. Né? Levar a pessoa a uma reunião mediúnica, como muitos fazem, para tentar convencê-la do fato, da realidade da comunicação entre os espíritos, muitas vezes é improdutivo, porque ela não tem essa base filosófica doutrinária que seria prévia, que seria necessária para que ela compreendesse aquilo que se está dando com ela, ou com os outros. Mas na questão 147 e 148 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? A questão dos meios de convencimento. Os espíritos responderam: o fisiologista refere tudo ao que ele vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e que não admitem que coisa alguma possa ultrapassar o seu entendimento. Só a própria ciência dá-lhes a presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Na 148, não é lamentável que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Quer dizer, esse materialismo, né, a vida em si, as leis materiais. Resposta: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa conclusão, pois de tudo ele pode abusar, mesmo das melhores coisas. Então ele vem aqui continuando com as respostas que o ouvinte pode ler e meditar um pouco em casa com mais cuidado. Mas ele fala aqui dessa questão de fenômenos. Quanto mais extraordinários são os fenômenos, quanto mais se afastam das leis conhecidas, maior oposição encontram, e isto por uma razão muito simples: é que todos somos levados naturalmente a duvidar de uma coisa que não tem sanção racional. E esse que não tem sanção racional, claro que vai ser de indivíduo para indivíduo. Né? A razão desenvolvida em um não está no mesmo grau de desenvolvimento em outro. Então, o que nos parece muito racional, muito simples de ser compreendido, para o outro, às vezes, ele tem uma dificuldade maior, porque não tem experiências espirituais a aquele respeito. Não só na presente existência, mas em existências passadas. Porque nós sabemos que a experiência do espírito fica registrada nele mesmo. A reencarnação não bloqueia a ideia intuitiva, digamos, né? Os atos instintivos, aquilo que foi adquirido pelo espírito. Essa maturidade persevera com ele. Talvez não consiga acessar a informação em si mesmo, mas intuitivamente ele sabe que a coisa é daquele jeito como se estão expondo. Talvez ele não compreenda os termos, a profundidade da filosofia, mas intuitivamente ele fala: não é que é isso mesmo? É interessante. Ele pode não conhecer a técnica de como acontece, mas ele traz a intuição de que é possível. Igual eu certa feita vi um desses meninos prodígios lá da Índia, né? Isso deu na televisão muito tempo atrás. Levaram ele para fazer alguns testes, botaram ele lá na frente de uma opção de gente lá entendida de matemática, e botaram uma opção de coisa para ele fazer. Ele botava lá no quadro e ele fazia, garoto novinho. E depois perguntaram se ele sabia fazer tal coisa. Ele nunca tinha ouvido falar naquilo, né? Naqueles conceitos. Ele falou não. Mas aí o rapaz pegou o conceito em si e materializou, botou lá na forma de equação, ele foi e resolveu. Pronto. Não é? Ele não sabia o conceito. Pois é verdade. Mas ele tinha a ideia, ele tinha um conhecimento. Tinha uma vivência ligada àquilo. Interessante. Então assim somos nós, né? Às vezes a gente quer levar a mensagem a um outro, mas num linguajar que o outro não está, naquele momento, adaptado, que não tem aquele conhecimento apropriado. Talvez se a gente voltar a não colocar
aquilo que a gente oferece numa moldura diferente, o outro aceita com facilidade. Eu estava lembrando aquele momento de Jesus com Tomé. Quando Tomé, diante do Cristo, duvida que é ele e vai lá checar, né, as marcas. Depois Jesus fala, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aí, ficando refletindo, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, nós nos lembramos o seguinte, que aqueles que estudaram os textos sagrados e meditavam, não duvidavam da possibilidade de Jesus estar ali. Né? Porque eles já tinham conhecimento de que aquelas coisas aconteceriam. Não era Jesus que estaria inventando naquele momento que teria voltado. Mas já havia toda uma profecia que falava do que ia acontecer e como seria depois. É a questão que o estudo dá, né? Ele nos predispõe a entender que o fato pode se dar. Né? Talvez não se dê, mas a gente sabe que ele pode se dar, porque a nossa lógica entendeu que ele pode se dar. Então não é a frustração de um fato que anula essa verdade, que anula essa verdade da pessoa. A pessoa fala assim, não, o fato não se deu aqui, mas ele é possível se dar em outro lugar, porque ele não é uma ilusão, é um fato. O fato é uma verdade, como diz Kardec ainda, quando fala sobre revelação, não se pode revelar uma mentira. A revelação tem que ser uma verdade, um fato. Então, o conhecimento prévio, ele favorece isso, que a pessoa não desanime diante da frustração. Né? Então, no exemplo que você deu, os apóstolos sabiam que Jesus poderia ressurgir, porque ele havia dito que ressurgiria no terceiro dia. Ele havia dito que se destruísse aquele corpo, Deus deu a ele a autoridade para retomá-lo. E Jesus não só falou, mas como provou através das diversas situações na sua vida. Quando ele curava os cegos, os aleijados, né? E tudo mais, e os apóstolos, aqueles que acompanhavam Jesus, mesmo aqueles que pretendiam criticá-lo, os fariseus, os saduceus, etc., eles viam que Jesus podia muita coisa e fazia muita coisa. Então, quando Jesus falou, eu poderia reconstruir esse templo em 3 dias, ele sabia que ele poderia fazer. Nunca tinham visto, mas pelo que ele fazia, ele sabia que ele tinha autoridade moral para fazer o que havia dito, o que havia prometido. Então, é a questão do convencimento, né? Se Kardec mesmo fala aqui, e no livro Obras Póstumas, eu acho que é Minha Iniciação, o título da mensagem, é Minha Iniciação, quando ele fala do espiritismo, que ele fala lá do Sr. Patier, Sr. Fortier, Sr. Carlotti e tal. Então, quando ele se deixou levar, né, digamos assim, pela lógica do amigo, né, pela lógica racional, ele falou, bom, os fatos realmente podem se dar como ele está falando, porque ele é uma pessoa segura, madura, tal, e é possível que a coisa se dê assim, né, e vamos verificar. Então, também conta muito aí a autoridade moral que a pessoa tenha uma sobre a outra. A conquista, tá? Né? Consolidar essa moral. Porque às vezes a pessoa não compreende, não entende nada do que se está falando, mas ela confia no outro. Fala, bom, se você está falando, eu vou. Né? E vamos lá verificar, ou se eu não compreender, eu vou aceitar porque você me diz que é assim. Isso não é uma atitude absolutamente cega. É uma atitude do aluno que confia absolutamente no professor. E confia porque tem um acompanhamento daquele professor. Não é? Ele vê que ele se sente seguro com aquela pessoa. Então, em tudo há que se analisar as situações. Né? A pessoa fala, mas está se deixando conduzir cegamente. Né? Isso é um erro. Mas dependendo da situação, não é um erro. Sim. A criança se deixa conduzir cegamente. E a gente não diz que ela está errada. Né? É verdade. Porque os pais, os tutores, os responsáveis vão conduzir a criança para a sua segurança, para o seu bem-estar. E a criança sente isso, embora não possa racionalizar, ela sente isso. Então, esses métodos de convencimento realmente variam muito no seu mecanismo, né, na instrumentação com que se use para convencer.
Muitas vezes, muitas palavras convencem pouco e poucas palavras convencem muito. Né? Às vezes, só o fato da pessoa em si estar envolvida com aquela situação que a gente não compreende, a gente pensa, deve ser coisa boa, porque o fulano não estaria envolvido nisso se não fosse uma coisa boa. Porque ela é uma pessoa boa, pessoa generosa, amiga, só faz o bem. Né? Então, embora outros digam que o que ela está envolvida é ruim, eu sei que não é, porque ela nunca fez o mal. Sim. Então, há uma série de coisas que a gente tem que pensar, racionalizar, para que a gente também não crie preconceitos, prevenções em relação aos outros, né? Ele está sofrendo a prova da incredulidade. Às vezes, faltou a mim recurso para ajudá-la a crer, né? Embora Kardec fale dessa prova da incredulidade, mas a gente tem que pensar também se a gente está com o melhor recurso para ajudar a pessoa. E o melhor recurso é o conhecimento da doutrina espírita, é o estudo. Não basta falar, afirmar, se exaltar, para que o outro se convença. Você estava falando, eu estava lembrando, em relação a certas situações, o seguinte: quantas pessoas que no ambiente de trabalho são referência a nível de sobriedade, não é? Até mesmo porque no ambiente de trabalho é aquele que todo mundo sabe que é estudioso da doutrina espírita, tem uma conduta refletida na doutrina espírita, e dentro do ambiente de trabalho a conduta dele, a palavra dele é referência de autenticidade daquilo que ele está falando, está propondo, está fazendo, não é? Nos lembramos, vários companheiros já deram testemunho assim, que no ambiente de trabalho, coisas que estavam sendo colocadas em dúvida, não, mas o senhor fulano, dona fulana, eu preciso, não, realmente, é uma pessoa que tem a intenção de ser o mais coerente possível com o melhor que se propõe. E dentro do estudo que nós fazemos, e aí a gente sempre reitera isso, mesmo porque às vezes ouvimos companheiros que vêm nos trazer coisas, informações que nos deixam analisando, é a presença dessa figura sóbria no trato com a mediunidade, que é Chico Xavier. Ele não se propõe ser santo, não se propõe ser guru de ninguém, mas alguém que se doou sem pedir nada a ninguém e sem ter nenhuma atitude agressiva ou prejudicial a alguém. Ele é um filtro de sobriedade quando nós queremos analisar uma conduta, uma informação, uma obra, não é? Seria muito orgulho e pretensão da nossa parte desmerecer o trabalho de alguém que faz aquilo que nós ainda não somos capazes de fazer, no bem. E a pessoa é segura de si, segura das suas convicções, ela age conforme o ditame da própria consciência e respeita aos outros o direito de pensarem como entendam ou como consigam pensar. Mas isso não interfere na caminhada dela. Foi o que aconteceu com o Chico, né? Embora as observações muitas vezes que, digamos assim, que observações em relação ao Chico desrespeitosas até, ele guardou no coração a compreensão, aquelas pessoas com a compreensão que lhe cabia, e continuou na tarefa que a sua consciência indicava, né? Isso é que é importante, isso é a convicção mesmo. É a certeza, é a divina claridade da certeza. Né? Então encerramos aqui o nosso programa, agradecendo a Jesus, pedindo pelo Eduardo, até a próxima, onde ele estará presente com certeza, né? Desejando paz e que durante esta semana Jesus nos inspire no trato com as nossas escolhas, nosso uso do livre-arbítrio. Paulo? Que Jesus Cristo nos ajude a ser aquilo que devemos ser. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, que Jesus abençoe a cada um de vocês, né? Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, e o nosso irmão querido Pablo, que nos auxilia para que o programa chegue a cada um de vocês em suas casas. Bom, nós estamos analisando, né, a Revista Espírita de 1858 a 1868. Já estamos em março da revista. Isso. E março de 1858. Março de 1858. E estamos estudando agora a pluralidade dos mundos, né, onde Kardec faz uma análise, né, de vida em outros planetas. Pode mandar brasa aí, meu amigo. Então vamos, né? A gente sabe que a Revista Espírita, ela funcionou muito como uma espécie de laboratório para o Kardec, né? Uhum. Então muitas coisas, depois que foram publicadas na Revista Espírita e que foram objetos de crítica ou de reconhecimento, né, de contribuições outras, depois passaram a fazer parte de obras básicas da doutrina espírita, né? Então nós vamos encontrar esse tema em obras básicas, na Gênese e tal, né? Mas algumas informações no Livro dos Espíritos, mas a gente verifica, por exemplo, que isso que nós estamos lendo de março de 1858, o Livro dos Espíritos já tinha sido publicado, pelo menos a primeira edição do Livro dos Espíritos já havia sido publicado. Sim. A gente vê que na própria segunda edição do Livro dos Espíritos, Kardec já agrega outras perguntas, esse tipo de coisa, né? Então hoje nós vamos, dentro do tema, o tema geral, pluralidade dos mundos, nós vamos estudar um texto intitulado Júpiter e alguns outros mundos. Então, obviamente, Kardec aqui está tomando por base aquilo que os espíritos até então haviam prestado de informação a respeito de Júpiter. Uhum. Obviamente que se depois de Kardec nós tomamos conhecimento de outras descrições a respeito de Júpiter e que eventualmente discrepem, né, dessas informações que os espíritos tinham dado até a época de Kardec, nós temos que fazer um confronto para verificar qual que parece que está mais lógica, né? É verdade. Porque nós até conversávamos ainda há pouco, né, o Kardec afirmando que o espiritismo ele é progressista, né? Então, se nós temos hoje outras informações que nos convençam mais, né, a respeito das condições de vida nesse planeta, nós podemos ficar com essas novas informações, né? Com certeza. Então, sobre Júpiter, Kardec nos diz o seguinte: antes de entrar em detalhes nas revelações que nos fizeram os espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, então só de chamando a atenção, ele fala assim, as revelações que nos fizeram os espíritos. Então ele não está inventando nada, né? Sim. Então, sobre o estado dos diferentes mundos, vejamos a que consequência lógica podemos chegar por nós mesmos e unicamente pelo raciocínio. Reportando-nos à escala espírita, e aí nós estudamos na revista de janeiro de 1858, né, a escala espírita, né? Sim. Então ele fala assim, reportando-nos à escala espírita que demos no número anterior, rogamos às pessoas desejosas de se aprofundarem seriamente nessa nova ciência que estudem cuidadosamente esse quadro da escala espírita, né? Kardec valorizava muito esse quadro, então significa que nós também devemos valorizar. Sim. A partir dele, nós conseguimos resolver uma série de problemas, né? A partir desse quadro. Então, voltando, ele fala, reportando-nos à escala espírita que demos no número anterior, rogamos às pessoas desejosas de se aprofundarem seriamente nessa nova ciência que estudem cuidadosamente esse quadro e dele se compenetrem. Aí encontrarão a chave de mais de um mistério. Então, o próprio Kardec diz assim, se você levar em conta esse quadro, você vai conseguir solucionar uma série de questões, né? Então, fala assim, o mundo dos espíritos compõe-se das almas de todos os humanos
desta terra e de outras esferas. Então, quando ele fala de outras esferas, o mundo dos espíritos na Terra, ele contém também almas de outros mundos, né? Porque os espíritos não ficam presos a mundo nenhum. A esfera, né? A esfera. Então, ele transita no universo, né? Daí Jesus dizia, há muitas moradas na casa do Pai. Com certeza. Se para nós encarnados a gente só tem uma morada, o desencarnado, felizmente, não tem. Tem várias. Tem várias. Então, o mundo dos espíritos compõe-se das almas de todos os humanos desta terra e de outras esferas, despojados dos liames corporais. Do mesmo modo, todos os humanos são animados por espíritos nele encarnados. Então, quando Kardec fala todos os humanos, ele está se referindo a todos os seres encarnados, né? Ele fala assim, todos os seres encarnados são animados por espíritos neles encarnados. Nenhum de nós existe apenas a matéria ambulante, né? Andando para lá e para cá, né? Há sempre um espírito ambulante junto a uma matéria ambulante. Com certeza. A matéria, ela é inerte. Isso, né? O que faz ela animada é o espírito que nela está. É como o espírito utiliza-se como se fosse um escafandro, né? O corpo físico é para que nós possamos transitar no planeta. Uhum. Então, na realidade, o espírito fica preso, né? Momentaneamente, e se liberta depois que nós demos o nome de morte física, né? Na realidade, o corpo se desgasta e há uma necessidade de uma renovação. Então, o espírito se libera. Se ele já tiver méritos, ele vai para outras esferas. Aí nós vamos lembrar de novo o Dr. Bezerra de Menezes, que a Celina, né, comenta com Bezerra dizendo, Bezerra, você é livre para ir para outras esferas. Então, quer dizer, outros planetas melhores do que o nosso. Sim. Né? Então, mostrando que há mundos muito mais evoluídos, mundos que não têm mais guerras, né? Mundos que a gente chama, dentro da escala kardeciana, de mundos felizes. Sim. Então, há, pois, solidariedade entre esses dois mundos. Os homens terão as qualidades e as imperfeições dos espíritos aos quais estão unidos. Os espíritos serão mais ou menos bons ou maus, conforme os progressos que hajam feito durante sua existência corporal. Então, como se fossem realmente dois padrões, né, de vida, né, um físico e outro espiritual, em que um interfere sobre o outro e que nós passamos uma temporada em um e uma temporada em outro. Né? Até isso revela a grandeza divina. Porque imagina nós sermos criados, nem fomos criados, não dependeu da nossa vontade, e aí condenados a habitar uma esfera só para todo sempre, né? Seria insuportável. Insuportável. Né? E outra coisa, seria ilógico, né? Por exemplo, nós dois tivemos pais, tivemos avós, bisavós. Você imagina essas pessoas, se estivessem vivas fisicamente até hoje, o estado em que se encontrariam, né? O atrito, né, de gerações, né, seria muito mais grave. Sim. Então, quando você desencarna e vai para o mundo dos espíritos, você lá é reciclado. Você vai aprender. As pessoas acham que a gente vai para o plano espiritual para ficar tocando flauta, né, harpa. Não, nós vamos para lá para sofrer uma reciclagem. É só observar os nossos filhos ou aqueles que estão chegando ao planeta. Já chegam, né, já fizeram um curso de Excel, já fizeram um curso de Windows, né, e já vem com tudo isso. Meu filho nunca participou disso, tem 11 anos, mexe no computador, que é uma beleza, entendeu? Baixa isso, baixa aquilo, e eu tenho a gente pedir ajuda a ele. Mata a gente de inveja, né? Mata a gente porque eles já trazem isso, né, no escopo, né? É muito interessante. Então vamos lá, prosseguindo com Kardec sobre Júpiter e alguns outros mundos, ele diz, estas poucas palavras resumem toda a doutrina. Como os atos dos homens são o produto de seu livre-arbítrio, carregam a marca da perfeição ou da imperfeição do espírito que os provoca. Então, quando eu falo assim, do espírito que os provoca, está se referindo ao nosso próprio espírito, não a outros espíritos. Ser-nos-á
pois muito fácil fazer uma ideia do estado moral de um mundo qualquer, conforme a natureza dos espíritos que o habitam. De algum modo, poderíamos descrever sua legislação, traçar o quadro de seus costumes, de seus usos e de suas relações sociais. Então, a partir do estado moral dos habitantes, poderia adivinhar quais seriam os costumes daquele mundo, quais seriam as leis daquele mundo, né? Porque tudo reflete o estado moral da criatura. Suponhamos, então, um globo habitado exclusivamente por espíritos da 9ª classe. Então ele está aqui se referindo àquela escala. Né? Isso. Então, quem esqueceu da escala vai ter que ir lá ler de novo, não é isso? Então ele fala assim, suponhamos então um globo habitado exclusivamente por espíritos da 9ª classe, por espíritos impuros, e para lá nos transportemos pelo pensamento. Então vamos pelo pensamento a esse mundo habitado por espíritos da 9ª classe. Nele veremos todas as paixões liberadas e sem freio. O estado moral no mais baixo grau de embrutecimento. A vida animal em toda a sua brutalidade. Nada de laços sociais, porquanto cada um só vive e age por si e para satisfazer seus grosseiros apetites. O egoísmo ali reina como soberano absoluto, arrastando no seu cortejo o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez, o assassínio. Então, se em pensamento nós fôssemos a um mundo da 9ª classe... Dessa inferioridade, né? Nós iríamos encontrar essa sociedade lá. Então, obviamente, se nos perguntassem, e como são as leis lá? Nós diríamos... Que leis? A lei do mais forte. Do mais forte, a lei da sobrevivência. Né? Os instintos animais ainda estão muito mais, vamos dizer assim, ampliados do que o instinto moral. Foi o que você acabou de ler. Perfeito. Então, prosseguindo, Kardec fala assim, passemos agora. Então, ele nos convidou a fazer uma visita no mundo da 9ª classe, né, de espíritos impuros. Então, assim, passemos agora a outra esfera, a outro mundo, né, onde se encontram espíritos de todas as classes da 3ª ordem. Espíritos impuros, levianos. Então, naquele anterior só tinha os espíritos impuros. Agora ele está misturando tudo no mundo. Num pacote, né? Só. Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros. Sabemos que o mal predomina em todas as classes dessa ordem. Sim. Porém, sem ter o pensamento do bem e do mal... sem ter o pensamento do bem, o do mal decresce. O pensamento do mal decresce à medida que se afastam da última classe. O egoísmo é sempre o móvel principal das ações, mas os costumes são mais suaves. Então, isso onde já está misturado já, né? Então, os costumes são mais suaves, a inteligência é mais desenvolvida. O mal aí está um pouco disfarçado, enfeitado, dissimulado. Essas próprias qualidades dão origem a outro defeito, o orgulho, pois as classes mais elevadas são suficientemente esclarecidas para terem consciência de sua superioridade, mas não o bastante para compreenderem aquilo que lhes falta. Daí sua tendência à escravização das classes inferiores ou das raças mais fracas, que mantêm sob seu jugo. A gente está vendo que a Terra ainda tem muito disso daqui. Ainda né? Tem muito. Não possuindo o sentimento do bem, só tem o instinto do eu, pondo a inteligência em proveito da satisfação das paixões. Se em tal sociedade dominar o elemento impuro, se o elemento impuro for a maioria, né? Então, se em tal sociedade dominar o elemento impuro, este aniquilará os outros. Caso contrário, os menos maus procurarão destruir seus adversários. Em todos os casos haverá luta sangrenta, de extermínio, porque são dois elementos que têm interesses opostos. Para proteger os bens e as pessoas, serão necessárias leis, mas essas leis serão ditadas pelo interesse pessoal e não pela justiça. É o forte que as fará
em detrimento do fraco. Parece que Engraçado, está tirando a fotografia da Terra, não? E da atualidade ainda, né? A gente vê aqui no nosso país, né, as pessoas fazendo leis próprias, para próprias. Não está assim exclusivamente nesse sentido, porque aqui o Ali, né, tem disposições para garantir bem-estar da saúde. Já melhoramos, né? Você vê, hoje a gente fala do feminicídio, né? É uma lei que criou para defender situações que antigamente o homem tinha liberdade para bater na mulher e até matar. Né? A nossa Constituição daria para se aplicar em Júpiter tranquilo, porque a Constituição é uma beleza, só não é respeitada. Né? É verdade. Mas parece a Constituição de Júpiter. É uma maravilha o planeta, o país, você lendo pela Constituição. Não é verdade? Suponhamos agora um mundo onde, entre os elementos maus que acabamos de ver, se encontrem alguns da segunda ordem. Então ele está pegando assim, no mundo onde caracteriza a terceira ordem, mas já tem alguns elementos da segunda ordem. Né? Então suponhamos agora um mundo onde, entre os elementos maus que acabamos de ver, se encontrem alguns da segunda ordem. No meio da perversidade, veremos aparecer então algumas virtudes. Se estiverem em minoria, os bons serão vítimas dos maus. Porém, à medida que aumente a sua preponderância, a legislação será mais humana, mais equitativa, e para todos a caridade cristã deixa de ser letra morta. Aí, viu? Então a gente vê que está acontecendo. É o que está acontecendo, né? Então a Terra nós já estamos saindo de planeta inferior, que nós somos, né? Indo de prova, expiação, para um planeta de regeneração. Então isso significa que já está entrando nessa segunda ordem aqui. Isso, esse pessoal que está chegando agora, né? Eu digo agora, mas já vem chegando há tempo, né? Daqui a pouco será a maioria. Então não terá espaço para quem ainda gosta de matar, gosta de infernizar, explorar o próximo. E esses vão ter que ir para lugares similares, mas não mais no planeta Terra. Sim, Então, desse mesmo bem nascerá outro vício. A despeito da guerra incessante que os maus declarem aos bons, não pode evitar que se estimem em seu foro íntimo. Percebendo o ascendente da virtude sobre o vício e não tendo força nem vontade de praticá-la, procuram parodiá-la. Tomam-lhe a máscara, daí os hipócritas tão numerosos em toda a sociedade onde a civilização é imperfeita. Então surgem aqueles que parecem que estão fazendo bem, parecem que criam leis para o bem, né? E daí por diante. Então a hipocrisia começa... É o que o Cristo falou, né? Hipócritas, túmulos caiados de branco por fora, mas podre por dentro. Cheios de podridão por dentro, né? É isso aí. Então vamos para mais um parágrafo, né, que é o que nosso tempo ainda dá. Ele fala assim: continuemos nosso passeio através dos mundos e paremos neste que nos dará um pouco de repouso do triste espetáculo que acabamos de ver. É habitado, então neste que ele está falando agora de Júpiter, tá certo? Então ele fez toda essa introdução para chegar a Júpiter. É habitado somente por espíritos de segunda ordem. Que diferença! O grau de depuração ao qual chegaram exclui entre eles todo pensamento do mal, e apenas essa palavra nos dá uma ideia do estado moral dessa terra feliz. A legislação aí é bem simples, porquanto os homens não têm necessidade de defender-se uns contra os outros. Ninguém deseja o mal ao próximo, ninguém se apropria do que não lhe pertence, ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Porque quando a criatura tem as leis de Deus gravadas na consciência e deixa essa lei de Deus agir, não precisa de outras leis, né? Você sabe muito bem como é que deve respeitar os bens dos outros. Até o indivíduo, né, que faz o mal, né? Ele tem as leis gravadas na consciência, ele sabe que está fazendo mal, né? Sim, ele sabe. Afronta sabendo que está afrontando. Exatamente. Tudo respira benevolência e amor. É um mundo desse que você quer? Eu pretendo, né, se Deus permitir, na minha escala progressista, habitar alguma coisa assim. De preferência rápido, né? Rápido eu tenho que mudar muito. Então lá, tudo respira benevolência e amor. Os homens não se procuram prejudicar, não há ódio. O egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não teria finalidade. Aí, entretanto, não reina a igualdade absoluta,
porquanto tal igualdade supõe uma identidade perfeita no desenvolvimento intelectual e moral. Então, mesmo nesses mundos, né, na condição de Júpiter, por exemplo, ainda existem as diferenças nos diversos países, nessa coisa toda, né? Ora, pela escala espiritual, vemos que a segunda ordem compreende vários graus de desenvolvimento. Haverá, pois, desigualdade nesse mundo, porque muitos encarnados serão mais avançados que outros. Sim. Mas, como entre eles só há o pensamento do bem, os mais elevados não conceberão o orgulho, nem os outros a inveja. O inferior compreende a ascendência do superior, né? Compreende e automaticamente respeita, né? Sim, sim. Aqui tem a inveja, diz que todo que é rico não presta e tem que tomar a força, né? Verdade. Essa coisa toda. Então o inferior compreende a ascendência do superior e a ela se submete, visto ser puramente moral essa ascendência, e ninguém se serve dela para oprimir os outros. Acho que basta um mundo desse para a gente viver muito tempo, né? sem reclamar, né? Com certeza, né? E se Deus, né? E Deus quer, né? A coisa está caminhando para isso. Sim. Eu acho que a gente ainda tem uns 4 minutos, dá para a gente ver mais um parágrafo. Então vamos lá. Ele fala assim: as consequências que tiramos desses quadros, embora apresentados de maneira hipotética, não são menos racionais, podendo cada um deduzir o estado social de um mundo qualquer, de acordo com a proporção dos elementos morais que o constituem, né, dos elementos morais dos habitantes. Né? Já vimos a abstração feita da revelação dos espíritos, que todas as probabilidades apontam para a pluralidade dos mundos. Ora, não é menos racional pensar que nem todos estejam no mesmo grau de perfeição, e que, por isso mesmo, nossas suposições bem possam ser realidades. Então, do mesmo modo que é lógico admitir que os mundos são habitados, é também lógico admitir que eles são habitados por seres que não estão no mesmo nível de progresso. Exatamente. E é como está aqui na Terra, né? Sim. Quanto a gente vê, né, de diferenças, né? No mesmo planeta, uma mistureba de... Né? Então, não conhecemos de maneira positiva senão o nosso mundo, a Terra. Isso, e mesmo assim a gente conhece mais mal ou menos, né? Mais ou menos. Que posição ocuparia ele, o nosso mundo, a Terra, nessa hierarquia? É preciso considerar o que aqui se passa para ver que está longe de merecer a primeira classe. Isso aí a gente não tem dúvida, né? Anos-luz. A gente quer saber se tem alguma coisa da segunda classe já. Não é? Bom, e estamos convencidos de que, ao ler estas linhas, já se lhe terá marcado a posição. Quando os espíritos afirmam que a Terra, se não está na última classe, na última não está, né? Se Sim. não está né? Na última classe. Porque algumas características da última classe ela ainda tem. Nossa, não é isso? Então, quando os espíritos afirmam que a Terra, se não está na última classe, está numa das últimas, infelizmente, o simples bom senso nos diz que não se enganam. Basta observar a Terra, né? Uma Terra onde tem canhões, né? Onde tem armas, né? Onde tem pessoas que falam de Deus, né? E fala que tem que usar arma. Isso, fica complicado. Né? Bom, deixa para lá. Deixa para lá. Quando os espíritos afirmam que a Terra, se não está na última classe, está numa das últimas, infelizmente o simples bom senso nos diz que não se enganam. Temos ainda muito a fazer para elevá-la à categoria do mundo que descrevemos por último e muita necessidade de que o Cristo nos venha mostrar novamente o caminho. Obviamente que Kardec, quando ele usa essa expressão, né, o Cristo nos venha mostrar novamente o caminho, o Cristo em espírito. Em espírito, porque na realidade... O próprio Cristo disse, né? Eu vos enviarei o Consolador. O Consolador está aqui, nós estamos trabalhando em cima do Consolador, né? Mas que a Terra tem que caminhar, né? Tem que se modificar em muitos aspectos. A gente vê as colocações de Kardec aí e a gente vai vendo o nosso mundo, né? Essa mistureba toda que tem aí. Sim. Mas vamos caminhando, vamos como bons espíritas sermos otimistas, porque tudo está mudando e muita gente boa está chegando ao planeta. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos terminando esse trecho
Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E o nosso irmão Pablo, que nos auxilia. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.